A notícia a gente recebeu logo quando minha filha nasceu. A gente achou que ela tinha uma hérnia diafragmática só, e só já é um grande problema, né? E só que 15 dias depois ela fez exames genéticos e aí descobrimos que ela tinha também a síndrome. Aí a princípio a gente estava preparado para algo ruim quando ela nasceu, mas que ela poderia fazer uma cirurgia e ficar bem. A gente estava preparado para isso. Era algo grave, mas que tinha chances de sobreviver e ficar bem. Mas aí quando ela nasceu, viram que ela tinha outros problemas, outras malformações, e aí foi feito o cariótipo para poder investigar isso. E aí a gente recebeu essa notícia depois que ela já tinha nascido. E a gente recebeu de uma forma assim muito legal, porque a equipe médica que a gente estava junto com ela, composta de médicos, psicólogos, enfermeiros, eles tiveram um cuidado muito especial para cuidar da gente. Foi feito assim uma reunião e nos deixaram bastante à vontade, e isso foi muito bom para a gente, né? A notícia foi dada assim, não de qualquer forma, chamaram a gente numa sala à parte, conversaram, explicaram a situação toda, mesmo sendo uma notícia ruim. Foi a psicóloga que passou essa informação pra gente. Eu acho que isso também fez um pouco de diferença. E no momento, na hora que a gente recebeu a notícia, foi impactante, que a gente nunca tinha ouvido falar. E querendo ou não, na literatura, tudo que você pesquisa hoje é só a coisa muito ruim que você encontra, e os médicos passam essa informação desse jeito. A parte ruim, eles têm que passar. E o ponto, acho que mais impactante foi a gente não a gente saber a síndrome em si, mas foi os médicos passarem para a gente o quanto tempo de vida, mais ou menos, que a minha filha teria. Eu acho que isso que foi o ponto mais impactante para a gente. Porque a síndrome, a gente conhece várias crianças que têm síndrome vivendo 30, 40, 50 anos. Mas agora a síndrome, essa síndrome que ela até empatou, é uma síndrome que dá pouquíssimo tempo de vida para uma criança. Então isso foi o mais impactante. Eu acho que receber a notícia durante a gestação não teria sido melhor. Eu preferi ter recebido essa notícia depois do nascimento da Esther. Porque como essa é uma síndrome que nos dá o direito ao aborto, e como todos os médicos, praticamente, acho que é unânime, todos os médicos eles tentam convencer as mães ao aborto, eles passam a informação como se não tivesse condição de sobreviver mesmo, que vai viver pouco. Eu já vi uma história absurda de um geneticista que falou com uma mãe que era para interromper a gestação, queria aplicar uma injeção para o coração parar de bater, porque ele ia ocupar uma vaga na UTI de uma criança que poderia sobreviver. E aí imagina para uma mãe grávida ouvir uma coisa dessas. E a gente já estava com muita informação ruim durante a gestação, da hérnia diafragmática, que a gente já sabia que seria complicado para ela o nascimento. O final da gestação foi complicado para mim. Então, se eu tivesse recebido essa informação antes, eu acho que teria sido muito pior. Então, a gente preferiu, foi muito melhor depois, né? Foi muito melhor a gente ter recebido isso depois. Patô foi uma busca nossa por conhecimento da própria enfermidade. A gente começou a buscar em livros, procurar materiais que falassem sobre isso para a gente proporcionar para a nossa filha uma melhor qualidade de vida, né? Então isso foi o motivo principal da mudança da nossa rotina também. Então o que a gente dedicava o tempo para a gente, de sair, praia, coisas assim, hoje a gente dedica o nosso tempo ao bem-estar dela, né? Gira em torno mais dela hoje. Eu mesmo, depois que ela nasceu, eu já não pude mais voltar para o mercado de trabalho. Eu vivo em função da Esther hoje. Tudo que eu vou fazer, vou ali na rua, eu tenho que pensar em como que a Esther vai estar na hora, no momento, quem vai estar com ela, se está tudo bem, se vai ficar tudo bem, para eu tomar qualquer decisão na minha vida. É lógico que a gente ouve muitos casos de pais que às vezes não se preocupam muito com isso, né? Mas no nosso caso a gente não, a gente prefere que a gente cuide dela dessa forma, tomando cuidado de cada detalhe, de como que ela vai ficar, de que forma que ela vai ficar. Então,
A gente se preocupa mais com essa rotina dela do que a nossa própria. A vida da Esther, ela é uma rotina mesmo, diária. Ela tem um home care hoje, um atendimento domiciliar, ela está sob internação domiciliar, na verdade, e ela tem técnico de enfermagem 24 horas, ela tem um enfermeiro que visita ela aqui de 15 em 15 dias, ela tem fisioterapia de segunda a sexta, ela tem fonoaudiólogo que atende ela 2 vezes por semana, então ela tem horário para tudo, tem horário para as refeições, aspiração, tudo tem que ser seguido direitinho, medicação. Então a gente passa 24 horas em função disso. O plano de saúde ele foi assim fundamental no nosso caso, porque desde a gestação, na verdade, né? Porque se não fosse nem o plano de saúde se empenhar para ela nascer bem, até a cirurgia que ela fez quando nasceu, foi o plano de saúde que correu atrás de tudo, que conseguiu um cirurgião capacitado para fazer a cirurgia dela. Então eles, desde o início, eles correm atrás de tudo pra gente, né? E ela ter já um plano de saúde logo que nasceu, que ela pegou a minha carência, né, do meu plano que eu já tinha, isso também foi essencial, que a gente teve toda a cobertura de tudo que a gente precisou logo no início. E o que foi muito importante também, eu acho que foi o home care, que eu ouço muitos pais reclamando que tem dificuldade de conseguir home care hoje em dia. E no nosso caso foi muito tranquilo. Os médicos falaram, ela vai precisar de home care, passaram o pedido para o plano de saúde liberou, foi tudo tranquilo. A gente nunca teve nenhuma dificuldade concernente a isso. E a gente não sabe nem se o SUS daria, né, algum suporte no que diz respeito a isso, porque pelo que a gente conseguiu com muita facilidade, a gente entende que a gente teria muita dificuldade ou não conseguiria pelo SUS. Bom, a Estela, ela deu um novo sentido para a nossa vida, na verdade, né? Nós, antigamente, fazíamos o que a gente gostava, o que era bom para nós. Hoje, a gente vive em função dela, em fazer aquilo que é bom para ela. Então, se a gente quer ir em algum lugar, mas a gente sabe que a Esther não pode ir, a gente prefere ficar junto em casa. Então, eu pego no final de semana, por exemplo, coloco uma piscina aqui na nossa sala e fico brincando com ela aqui. Então, a nossa rotina mudou muito, mas isso é muito gratificante para nós. Em ver minha filha, por exemplo, o médico deu 30, 60, 90 dias de vida para ela, e minha filha fez 3 anos de idade. Então, isso vale muito mais do que qualquer outra coisa que a gente poderia fazer em qualquer outro lugar. Então, quando ela completar 30 anos, a gente vai estar muito mais feliz do que o que a gente tem hoje. Então, hoje está uma moça linda, uma moça que entende, que sorri, que dá uma alegria pra gente muito grande, né, não? Não é, bebê? Não é, bebê? Acho que eu quero um pai. Beijo. Beijinho, pai. Outro beijo. Gravou isso, tio? Gravou tudo isso? Um denguinho de pai, coisa elegante. Eu acho que preconceito não seria a palavra certa. Eu acho que por ser a terceira síndrome mais comum, ela poderia sim ser mais conhecida. E hoje o que a gente se esbarra o tempo todo é com médicos que nunca nem ouviram falar. Às vezes os pais que eu conheço, a gente até brinca falando que a gente conhece mais da síndrome do que os médicos. Porque eu acho que assim, deveria ser muito mais... Me perdi. Medo a gente nunca teve, não. Até porque quando a gente conversou com o geneticista, ela falou que o tipo da síndrome dela, a gente correria o mesmo risco da população, não era nada que veio nem de mim, nem do Alex, então a gente nunca teve medo, não. A gente sempre planejou até em ter mais filhos. Mas eu conheço muitas mães que têm filhos também com essa síndrome e a grande maioria tem medo, sim, de engravidar de novo. Eu até tento dar um apoio, falar que não precisa ter medo, que tem que ter fé, mas a maioria fica com muito medo mesmo. Mesmo conversando com geneticistas,
sabendo que não tem risco, mas elas têm muito medo sim, é o que eu ouço muito. O cabelo tá tudo enroscado. Cara de ontem. Eu queria finalizar dizendo o seguinte, em primeiro lugar, quando a gente fica sabendo de uma coisa como essa, nenhum pai nem mãe ele tem força em si para superar tudo isso. Então, mas quando você coloca Deus à frente de todas as coisas, Ele comandando, Ele fazendo, ouvindo dEle tudo aquilo que Ele quer para a gente, é muito melhor. Então, a gente entende que a nossa filha, ela foi um presente de Deus para a gente. Então, a gente está desembrulhando esse presente. E a cada dia é uma surpresa nova que a gente tem com ela. Em segundo lugar, é enfermidade que ela tem. Muitas vezes não é ela que tem essa enfermidade. Essa enfermidade está na cabeça de cada um que olha para ela. Então, quando você olha para uma criança que tem uma síndrome, você olha já achando aquela enfermidade como se fosse uma coisa muito ruim, mas não é. Olha Os pais já tratam aquilo como um presente de Deus para eles. Então, assim, isso é uma coisa muito normal para a gente. Então, muitas vezes, a enfermidade está na cabeça da gente, não na própria criança ou não no próprio adulto com alguma síndrome. E a terceira coisa também, que é muito importante quando você tem uma criança com uma síndrome, é o apoio da família, dos amigos. Então, isso foi essencial para a gente. Quando a gente olhava do lado, você tinha sempre alguém dando um apoio, alguém fazendo alguma coisa, alguém querendo ajudar. Então, isso fortalece muito você. A Esté, por exemplo, quando ela nasceu, ela ganhou uma música que fez toda a diferença, uma música muito bonita e que assim, chamou muita atenção da gente pelo momento que ela estava vivendo e o momento que essa música veio. Então, foi muitos apoios de todos os lados que a gente teve e que nos ajudou muito a superar tudo isso. A minha filha, no dia a dia dela, tem alguns equipamentos. Por exemplo, ela toma leite através da gastrostomia dela, que é isso aqui. Então, essa bomba de leite é que injeta o leite e a água daqui para entrar na gastrostomia dela. Isso aí, o leite vai entrando bem lento, mais ou menos 1 hora, vai direto no estômago dela. No dedinho dela. Isso ali é o sensor, aqui é o oxímetro, em que a gente acompanha a frequência cardíaca dela, o oxigênio, para ver a saturação como está. Essa máquina aqui é o respirador que ela usa para dormir, porque ela tem apneia. Então, durante o sono, a gente tem que ligar o respirador dela. Esse aqui é o aspirador para traqueostomia, para a gente aspirar as secreções. A bala de oxigênio para emergência. O angu também para emergência, se precisar, para dar um suporte na respiração dela. Isso, né? Só. Que coisa linda! Filma esse que dá a vida pra ela. Ai, que absurdo. Pode não. É preconceito, pai. Né? Todos dois é coisa linda de papai. Não é? Beijo. Seu Guilherme gravando esse troço tudo, né? Você gosta de cuidar da Esté? Como que é? Hã? É legal? Você gosta da Esté? Fala assim, pobrezinha, que mulher mal acabada é essa, coitada? Será que é tanto trabalho assim que ela tá dessas condições? Ih! Da Juma. Aqui tem uma Juma também.